Glória a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, vamos compartilhar um pouco uma porção poderosa da palavra de Deus, amém? Para as nossas vidas. Creio que o Senhor já está aqui de uma forma tremenda e sobrenatural. Sentimos a presença dEle. Que alegria, queridos, é estarmos na presença do Senhor e sentirmos que Ele está em nosso meio. Pessoas aqui já tiveram visões maravilhosas. Anjos poderosos aqui na igreja. Isso é um sinal muito forte que o Senhor está atendendo os nossos clamores, porque nós estávamos orando hoje, pedindo ao Senhor que abrisse os olhos espirituais e desse visões e revelações em nosso meio. As manifestações dos dons acontecendo em nosso meio. Isso é benefício para a igreja. Amém? Isso é bondade de Deus para o seu povo. E mesmo que ninguém tivesse visto nada, pela fé nós sabemos que Jesus, Ele está no meio daqueles que se reúnem em seu nome. Amém? Agora, queridos, nós sabemos que o Senhor não exigiu de nós perfeição, mas Ele exige empenho. Ele exige que cada pessoa se empenhe a cada vez mais a buscá-lo, a conhecê-lo, a abrir o coração para receber mais dele. Amém? Glória a Deus. Então, eu resolvi, queridos, trazer hoje a aula da Escola Bíblica Dominical, que estamos estudando no livro de Coríntios, e essa aula eu trouxe para domingo à noite, amém? Hoje pela manhã nós adiantamos um tema e eu deixei essa para dar à noite, justamente porque é a lição que fala da ceia do Senhor, amém? Então eu achei por bem compartilhar com toda a igreja um assunto que nós já temos falado aqui, e hoje nós vamos nos lembrar novamente dos ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a ceia do Senhor. Continuamos aqui nesse ano estudando Coríntios, vamos entrar ainda na segunda carta, e depois nós estaremos estudando, a partir do mês de maio, temas relacionados às famílias. Vamos crescer um pouco também nesse tema, esse ano, já que é o ano da família. Estamos aí investindo em oração, em propósitos, em ensinos. E eu creio que as nossas famílias estão sendo abençoadas. Deus não faz nada na terra sem que alguém se coloque na brecha. A obra do Senhor é assim. As pessoas têm que se colocar na brecha, orar, para que o Senhor estenda a sua mão e abençoe o seu povo. E eu creio que o Senhor tem encontrado. Você está na brecha, amém? Você está na brecha pela sua família, pelos seus amigos. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele olha para a terra e procura aqueles que estão na brecha. Então os olhares do Senhor, eles estão voltados para o seu povo. E Ele espera encontrar o seu povo orando, buscando a sua face, confiando nele. Amém? Graças a Deus, temos crescido nele, sabemos que o que Ele tem para as nossas vidas é sempre o melhor. Sabemos pela palavra que os pensamentos do Senhor são pensamentos bons, são pensamentos elevados ao nosso respeito. Sabemos que o que Ele já preparou para nós foi o pódio. Aleluia! Imagina, hoje à tarde eu estava pensando, Senhor, esses lutadores aí do MMA, eles estão buscando um cinturão, né? Tem um número de cinturão, é assim, eu não assisto essas coisas não, mas algum momento você vê uma notícia. Então estão buscando um cinturão. Aí a pessoa se prepara, faz um esforço, treina e vai para a luta naquela expectativa. Ele não tem certeza, ele tem vontade de vencer, mas ele não tem certeza. Nós sabemos que muitos, né, quando tem muita certeza, termina frustrando. E aí, na vida espiritual, nós nos preparamos, não é verdade? Nós nos preparamos lendo a palavra, andando em amor, orando, jejuando, fazendo as práticas devocionais.
para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento. Mas é interessante nós sabermos que o nosso cinturão, ele já nos pertence. Porque imagina aquele lutador, ele chegando lá no ringue, e quando ele chega para lutar, o adversário dele já está nocauteado. Eu estava pensando sobre essa verdade, irmãos. Hoje à tarde eu falei, Jesus, que coisa poderosa. Porque o Senhor veio, aleluia. O Senhor lutou. O Senhor nocauteou o nosso adversário. O Senhor colocou o nosso adversário debaixo dos teus pés, que é a igreja, então está debaixo dos nossos pés. Aleluia. E o que nós devemos fazer então? Resistir. Diga, eu vou resistir sempre, firme na fé, acreditando nessa verdade, porque Jesus já ganhou a nossa batalha. A guerra que você vive, que eu vivo constantemente, queridos, é a guerra da fé, de permanecer firme acreditando no que Deus falou. Aleluia! É essa guerra, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário, nosso adversário. E aí, firme na fé, eu vou resistir. Firme na fé, eu me humilho debaixo da potente mão do Senhor, aleluia, e resisto. Porque Ele me exalta quando eu me humilho. E vou resistindo firme na fé. Vou declarando aquilo que o Senhor já falou. Olha, Satanás, você já é um derrotado. Aleluia. Graças a Deus, queridos, é muito bom nós sabermos essas coisas. A fim de que os nossos dias nós possamos andar em paz. Descansados nele. Eu sei que amanhã você tem muitas coisas para resolver. Trabalho, coisas pessoais, família. Talvez tenham coisas que você não tem como resolver. Coisas que estão travadas na sua vida. Mas resista firme na fé. Creia que o Senhor já te deu a vitória. Creia que essa vitória vai se manifestar através da sua fé. Não retroceda. Essa é a vida de fé. Essa é a vida de paz que Ele nos deu. Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. A nossa paz está em saber que Ele tomou o meu lugar. E que hoje eu não preciso mais andar em preocupação, em agonia. Aleluia. Queridos, eu louvo muito ao Senhor. Porque antes de ontem eu ouvi um testemunho e os irmãos vão se lembrar. Quantos lembram de um dia em que nós chamamos as pessoas aqui para orar e falamos que o Senhor estava mostrando pessoas que ao deitar ficavam com pensamentos impuros, agoniadas? Quem lembra disso? Eu já vi algumas mãos levantadas. Então, para a glória de Deus, uma pessoa me deu testemunho do que aconteceu, foi algo poderoso. Imagina todas as noites a pessoa deitar e Satanás começar a bombardear a mente daquela pessoa, trazendo sugestões, trazendo imagens, trazendo coisas na cabeça da pessoa, e a pessoa vai dormir com aquele peso e se sentindo mal. E aí o diabo joga e depois ele acusa. Olha aí você, tá vendo? Você não presta não. O que você pensa? Você só pensa besteira. Então, eu fiquei muito feliz com o Senhor, porque o Senhor vê tudo. É o Senhor quem contempla você quando você está deitado, com a sua cabeça no travesseiro. Porque eu deito com a pessoa que é meu esposo, graças a Deus e o Espírito Santo que está comigo. Mas cada um de nós temos a presença do Senhor, e o Senhor vê tudo. Como é que eu vou saber que uma pessoa tem esses pensamentos impuros e que naquele dia que o Senhor liberou a palavra, a pessoa foi liberta? Eu quero te dizer que nessa noite tem libertação para você. Porque o pão da vida está aqui nessa noite.
O pão da vida está aqui para trazer libertação. Ele foi moído para isso. Ele está aqui para trazer cura. Ele está aqui para trazer esperança. Ele está aqui para trazer alegria. Ele está aqui para trazer motivação aos nossos corações por aquilo que Ele deixou revelado na sua palavra. E isso é para você, amado. Saiba que o Senhor te ama. Eu quero te dizer que Ele não desistiu de te amar. Ele continua te amando. Ele continua te sustentando. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Porque o Senhor já está falando ao nosso coração. E o Senhor está alcançando as vidas que estão nos assistindo pela internet. Obrigada, Espírito Santo, porque nós somos dependentes do Senhor. Essa igreja não pode fazer nada, não pode ir para lado nenhum se o Senhor não mover. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já está trabalhando. Há uma nuvem de glória trabalhando em nosso meio. E hoje, Espírito Santo, nós queremos reconhecer a grandeza do sacrifício de Jesus. Nós queremos cumprir, obedecer aquilo que o Senhor nos ensinou. Fazer isso em memória de mim. Então nós estamos aqui para rememorar o teu sacrifício tão cruel, tão doloroso, mas tão poderoso, que nos deu direito a estarmos aqui hoje, em tua presença, desfrutando dos benefícios que o Senhor liberou para nós ali, quando o Senhor disse: está consumado. Espírito Santo, mova-se nessa noite trazendo alegria, trazendo fé. Mova-se, Espírito Santo. Nós precisamos do teu vento. Nós precisamos da tua brisa. Nós precisamos do teu fogo. Nós precisamos da tua água. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Você que encontrou, diga: Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando. Aleluia. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo. Nós vamos ler um versículo apenas. 1 Coríntios 11, 26. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Aleluia. Irmãos, esse capítulo 11 de 1 Coríntios, todo ele trata do culto cristão. A primeira parte aqui, nós encontramos o Senhor falando sobre a tradição que havia ali no meio da igreja. Judeus que tinham costumes e uma tradição, e aquilo permanecia, e por conta de permanecer daquela forma, algumas pessoas, algumas mulheres que não usavam o véu na congregação, isso estava trazendo uma certa confusão. E o apóstolo Paulo, falando sobre o culto, sobre a ordem do culto, ele traz um esclarecimento sobre isso. Ele fala sobre uma hierarquia: Deus, o homem e a mulher. Ele traz essa hierarquia para falar sobre o homem como cabeça da mulher. O que acontecia naquela igreja? A tradição era: as mulheres casadas, elas não mostravam os seus cabelos. Elas usavam um véu e tampava tudo. Esse véu era um símbolo de que a mulher era uma mulher submissa ao marido, era uma mulher fiel ao marido. Mas a tradição mostrava que as mulheres que eram pegas em adultério, as mulheres que eram prostitutas e as mulheres que não eram submissas, elas não tinham o costume de usar o véu. E aí o apóstolo Paulo, ele vem trazendo então um ensinamento sobre isso.
Por quê? As pessoas que estavam na igreja e viam as mulheres sem o véu ou com o cabelo cortado, julgavam que aquelas mulheres eram prostitutas. Então ele vem e traz um ensinamento e fala conforme a época e o costume daqueles judeus. Ele conclui esse assunto dizendo o seguinte, no versículo 16: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, ele está ensinando aquela igreja a não ficar brigando por conta dessas tradições e desses costumes. Amém? Então, ele traz esse ensinamento. O que ele mostra, até chegar aqui no versículo 16, é que tudo que é feito deve ser feito para a glória de Deus. Que a mulher, ela é submissa ao seu marido. Amém? Então, nessa primeira parte do capítulo 11, ele traz esse ensinamento sobre a questão do véu. Ninguém precisa usar véu. Amém? Não é pecado cortar o cabelo. Por quê? Porque algumas pessoas pegam esses versículos isolados e trazem um entendimento distorcido da realidade em que ele foi tirado. É necessário estudar todo o contexto para que se fale alguma coisa. Amém? Nós sabemos que hoje isso é algo interior. Amém? Nós somos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, conhecemos a palavra, sabemos lá em Efésios que a Bíblia orienta sobre a questão do casamento, marido e mulher, o dever do homem como sacerdote de amar a sua esposa e se entregar por ela, ou seja, cuidar da sua esposa. Nós já falamos aqui, Deus vai cobrar de cada um esse papel. O homem, ele tem uma responsabilidade de cuidar da sua mulher, para apresentar a sua mulher ao Senhor. É uma responsabilidade de amar. E a mulher tem a responsabilidade de respeitar o seu marido. Amém, queridos? Então aí o apóstolo Paulo traz, na segunda parte, uma orientação para a igreja, porque aquela igreja, além do problema que ela vivia de dissensão, de confusão, de debates por causa do véu, das mulheres que estavam com véu, aí ele diz, olha, isso aqui, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos esse costume, nem a igreja de Deus. Então pronto, para de brigar, para de confusão, em outras palavras. E aí ele vem trazendo os ensinamentos sobre a ceia do Senhor. Na primeira parte, ele mostra que os cristãos estão reunidos, mas estão desunidos. E nós vamos entender direitinho isso daqui. Ele traz uma palavra, se antes, no início aqui da carta, no capítulo 11, versículo 2, ele fez um louvor àquela igreja. Ele diz assim, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim. Então ele fez um elogio àquela igreja. Já falando sobre a ceia, ele traz então, não um elogio, mas ele traz uma crítica para aquela igreja. Ele diz, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo. Olha, o assunto que eu vou mencionar aqui para vocês, eu não louvo vocês. Por quê? Porque vocês se juntam não para melhor, senão para pior. Imagina bem, a semear, né? Está aqui, Jesus está aqui. Aí Jesus diz assim, olha, esse ajuntamento de vocês aí não é para o melhor. E nós podemos pensar assim, mas eu saí da minha casa, vim para a igreja para me edificar, para agradar o Senhor, e o Senhor não se agrada, ainda fala, né, algo dessa forma comigo. É muito triste. Eu creio que isso aqui foi muito forte, pesado para aquela igreja. Mas aquela igreja perdeu a comunhão com o Senhor por causa
do exclusivismo que eles começaram a ter entre eles. O costume, irmãos, é que as igrejas se reuniam para fazer a ceia. Além da ceia, eles faziam um banquete. Era realmente um banquete. Levavam as comidas, iam comer. Depois eles faziam um lava-pés. E depois eles partiam o pão e tomavam o suco de uva, cumprindo a ordenança do Senhor. Com o tempo, essa questão da alimentação, eu acredito que já a partir daqui, isso porque o apóstolo Paulo, nessa carta, é a primeira carta que é falado sobre esse tema. Até então, os evangelhos não haviam sido escritos. Então, ele traz uma reprimenda sobre esse tema, e esse costume de ter alimentação, ele foi deixado de lado ao longo dos anos. Então ele traz aqui essa palavra, por quê? Porque havia no meio da igreja as pessoas mais abastadas e aquelas mais simples. Então eles se reuniam numa determinada casa, e ali colocavam os alimentos, e as pessoas mais ricas, elas começavam a comer logo, e algumas pessoas, quando chegavam, já não tinha mais o que comer, ficavam com fome, e isso dava problema, porque Paulo advertiu a igreja que a igreja não podia ter grupos. Nós somos uma família, amém? Nós não podemos nos separar. Esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. Você pode ter até mais afinidade com uma pessoa, mas você não pode excluir alguém, porque você não vai muito com aquela pessoa. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Além disso, o outro pecado que havia ali, e que Paulo menciona, é a questão da glutonaria, porque eles comiam demais e eles bebiam demais. E ele advertiu, porque isso não está certo. Amém? Então, Paulo, ele fala sobre isso e ele diz, versículo 18: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Então a ordem e a unidade estava quebrada. Irmãos, ele não estava presente, ele escreveu uma carta. E aí eu vou trazer algo aqui interessante, porque alguém foi lá e contou para Paulo. Aí você pode pensar, mas isso é fofoca? Não. Porque trata-se da igreja, do corpo. E se algum líder, alguém ali estava sabendo que aquela igreja estava prejudicada, aquela igreja não estava agindo corretamente, foi trazer, levou a informação para o líder, para que ele tomasse uma providência. Você entende isso? Amém? A fofoca seria se aquela pessoa fosse contar para quem não pudesse resolver, para quem não tinha nada a ver com a situação. Que é o que muitas vezes acontece dentro da igreja. Tem um problema dentro da igreja, entre pessoas, e a pessoinha sai, né, ungida, e vai lá falar para quem nem da igreja é. Vai levar a notícia, olha aí. Mas nós não somos assim, amém? Nós somos do Senhor, temos o Espírito Santo, andamos na palavra, guiados pelo Espírito, então essas coisas não nos convêm. Nós estamos falando que existe. Aí no versículo 19 ele diz: e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou sabendo que no meio de vocês tem até heresias. E até é bom acontecer esse tipo de coisa, porque quem é sincero, quem é justo, quem está com a motivação correta, vai se manifestar. Porque quando manifesta o impuro, o que é puro também se manifesta, amém? Então, ele recriminou a questão do esnobismo entre aquele povo, porque os ricos, eles esnobavam.
A verdade é essa. Quando você vai estudar a fundo esse texto, você vai ver que os ricos, eles esnobavam, levavam muita comida e comiam muito. E a Bíblia diz, eu quero trazer um versículo aqui, Isaías 2,17, que diz assim: e a altivez do homem será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado. Eu disse pela manhã na escola de adoração que o remédio para o orgulho é você considerar as outras pessoas melhores do que você. Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 5, o Senhor diz que nós devemos nos humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor. E se há uma coisa que Deus resiste, irmãos, é ao orgulho. Deus resiste à soberba, Deus resiste ao orgulho. E o que Paulo está ensinando é que a igreja não pode ser assim. Amém? Essas coisas não podem acontecer. Quanto à glutonaria, que ele se refere aqui no versículo 20 e 21, ele diz: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então, aquele glutão, né, vai correndo, enche o prato e deixa os outros sem. Irmãos, essa questão da glutonaria não é uma questão muito mencionada em nosso meio. Não sei porquê, porque a glutonaria está listada lá em Gálatas, quando fala das obras da carne. Obras da carne. Então, além dos pecados mencionados ali, fala sobre a glutonaria. E a Bíblia diz, olha só, um versículo interessante, Provérbios 23, 20. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Sabia que se o irmão, ele come para morrer, não come para viver, você não precisa estar no meio dele? Glória. Nós somos de Deus, amém, irmãos? Então essas coisas não tem no nosso meio. Temos uma medida, nós somos guiados pelo Espírito Santo e temos o domínio próprio. Porque o glutão, irmãos, ele come sem estar com fome. Já ele comeu o suficiente, mas aí a comida está gostosa e ele quer comer, e ele quer comer, e vai comendo, e vai comendo. E o Senhor não se agrada disso, amém? Então, você não precisa estar entre o glutão. Isso é algo interessante. Por que que Deus fala isso? Porque Ele sabe que uma pessoa que come demais, ela vai ficar doente. Não é verdade? Ela vai perder o domínio, o estômago vai mandar nela, ela não vai conseguir fazer nenhum jejum, fica morrendo. Dá 9 horas, 10 horas, a pessoa está se acabando, fica tudo nublado, não vê nada, a cabeça está doendo, está morrendo. Então a pessoa é comandada pelo estômago. E nós somos equilibrados, amém? Irmãos, os filhos de Deus são equilibrados, é o povo da bênção. Então você não aceita, eu não aceito isso, irmãos. Eu não aceito em nome de Jesus. Você não aceita a pessoa dizer: ah, você não é crente, você não bebe, mas em compensação come para morrer. Diga, eu estou fora disso. Amém? Tem gente que não falou, não sei, né? De repente ainda não está convencido dessa verdade, mas tudo bem. Provérbios 28, 7 diz assim: o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Olha só, irmãos, nós não podemos nem ser companheiros dos glutões. Olha que coisa, isso é forte? É forte. Está doendo aí? Glória. Mas era o problema que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Nós estamos estudando a igreja de Coríntios. Amém? Isso era um problema, já existia.
Naquele tempo existia pessoas que comiam demais, né? Naquele tempo existia muito. A gente sabe pela história que em alguns lugares, onde eram lugares separados, reservados para banquetes, existiam os vomitódromos, que a pessoa tinha, ela comia, ia lá, aí depois voltava, comia, a gente sabe disso. Todo mundo já jantou, amém? Glória a Deus, perdão, eu não estou te ferindo não, né? Eu já peço perdão em nome de Jesus. Então, irmãos, reunidos, mas desunidos. E não é isso que o Senhor tem para a sua igreja. Nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus e somos unidos. A nossa unidade é fortalecida pelo sangue de Jesus. Nós andamos na mesma palavra, na mesma unção. Amém? E andamos em amor, então estamos unidos. Nós servimos aos nossos irmãos, não tem esse negócio como tinha nessa igreja. Então, o segundo ponto aqui, o primeiro ponto é reunidos, mas desunidos. E o segundo ponto é que Paulo, ele falando sobre a ceia do Senhor, ele estava falando sobre algo que tinha sido ordenado por Deus. E por isso nós precisamos valorizar a ceia do Senhor. Existem algumas pessoas que elas, no dia da ceia, elas somem. E não participam da ceia. E a ceia é um alimento espiritual para o crente e deve ser valorizado, porque foi Jesus que ordenou que a igreja fizesse isso. Isso é um banquete espiritual para os filhos. Amém? Então ele diz assim, olha, eu recebi do Senhor. Paulo recebeu diretamente de Deus. Você vai encontrar lá em Gálatas, no primeiro capítulo de Gálatas, ele dizendo que o que ele tinha recebido primeiro foi diretamente do Senhor. Embora ele não estivesse pessoalmente no tempo de Jesus, mas depois ele teve uma revelação direta de Jesus. Depois, continuando na carta de Gálatas, ele vai falar que esteve com Pedro, aí aprendeu um pouco, né? Mas a princípio ele recebeu diretamente do Senhor. Então, esse fundamento que ele traz aqui foi um fundamento histórico, porque ele diz, olha, Jesus na noite em que foi traído, e aí traz uma simbologia. Ele tomou o pão, que significa o corpo de Cristo, e tomou o cálice, que significa o sangue do Senhor que foi derramado. Então há uma simbologia. Assim como o véu na cabeça da mulher simbolizava uma submissão, assim também o pão e o suco de uva é uma simbologia para nós, representando o corpo de Cristo. Não que esse pão que nós vamos orar e consagrar, ele se transforma em carne, ele se transforma em sangue. Não foi isso que o Senhor ensinou, e não é isso que a igreja evangélica entende. Amém? E ele diz, olha, faça isso, continue fazendo. A ceia lembra uma pessoa, porque ele diz, olha, fazer isso em memória de mim. Então, queridos, ele traz aqui uma lembrança de uma aliança que o Senhor tinha feito com o seu povo. Porque nós encontramos lá em Êxodo, no capítulo 24, né, versículos de 6 a 8, Moisés obedecendo ao Senhor no sentido de aspergir as casas com o sangue. Então tem todo um significado, e Paulo estava trazendo isso para mostrar à igreja a importância da celebração. A ceia deve ser celebrada, é um momento de alegria, é um momento em que nós nos alegramos em Deus pela nossa vitória, porque Jesus, ele pagou o preço por nós. Então nós celebramos não somente a morte do Senhor, mas acima de tudo a ressurreição do Senhor. Porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele.
Amém? Então, a promessa que o Senhor fez lá, através de Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, se cumpriu em Jesus. Ele diz assim: mas este é o meu pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele colocou essa sua palavra no nosso coração. Amém? Ele é o nosso Deus e nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, nós temos um dono. Um preço foi pago pela nossa redenção. Amém? Ele nos justificou diante do Pai. Ele nos santificou, Ele nos separou. Nós somos um povo separado. Por isso nós podemos celebrar. Glória. Aleluia. E a terceira parte nós encontramos aqui do versículo 27 ao 32. Ele nos mostrando o modo como nós devemos participar desse banquete. Amém? Então ele diz assim, versículo 27 a 32. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Está falando do modo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Quando ele diz aqui, examine-se o homem a si mesmo, ele está falando o sentido de uma investigação pessoal. Eu vou investigar, eu vou examinar, eu vou ver como que está a minha situação, se tem alguma coisa que eu preciso me consertar com o Senhor, a fim de que eu participe desse banquete, deste pão, que é o mesmo pão para todos, sem participar de uma forma indigna. Amém? Então, que acontece, irmãos? Paulo, ele estava chamando o povo para um exame. Por quê? Porque aquela igreja estava cometendo um pecado da maledicência. A maledicência entre os irmãos, porque eles estavam falando mal uns dos outros. O outro pecado que havia aqui era os julgamentos, porque ele mandou que cada um julgasse a si mesmo. E nesse ponto, irmãos, muitas vezes nós erramos o foco, porque queremos julgar as outras pessoas, e nós não temos o direito. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Ninguém tem o direito de achar nada sobre a vida dos outros. Você, eu e você, nós não temos que achar. Fulano fez isso porque eu acho que foi isso. Você está entendendo? Jesus, ele disse: olha, com a medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Então, irmãos, nós precisamos, de vez em quando, principalmente numa noite como essa, começar a pensar nessas coisas, porque o que nós estamos fazendo hoje vai se refletir na eternidade. Amém? Vai se refletir na eternidade. Por quê, irmãos? Porque lá na eternidade nós vamos ter que prestar conta das palavras que nós falamos em relação às pessoas. Olha aí, isso é forte. Então, é uma noite para a gente refletir bem, porque o apóstolo Paulo, ele não louvou, não elogiou aquela igreja por esse comportamento, pelo contrário.
Ele repreendeu aquela igreja por causa da maledicência, por causa dos julgamentos. E a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Na presença do Senhor, eu não vou estar com a outra pessoa para dizer, para apontar, não. Jesus disse, Ele ensinou, olha, vocês não julguem a ninguém, vocês não olhem um cisco que está no olho do irmão, se no olho de vocês tem uma trave. Deixem de ser hipócritas, tirem primeiro a trave do olho de vocês. Então, irmãos, vamos pensar bem, porque hoje nós vamos sair daqui muito abençoados. Eu tenho sido muito abençoada com isso. Tenho tentado de todas as formas vigiar, porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Diga, não é da minha conta. Não é da minha conta. Se alguém chegar para você e falar alguma coisa do fulano ou da fulana, você fala, isso não é da minha conta. Não é da minha conta. Irmãos, aí o Senhor, aqui nessa igreja, foi o apóstolo Paulo que falou. Mas, para nós, é o Espírito Santo que vai falar, ô minha filha, que bênção, você venceu essa situação. Você ficou calada, você não tocou no irmão porque não é da sua conta. Não é verdade? Irmãos, nós temos isso, nós somos críticos. Nós somos críticos. Às vezes nós queremos reparar uma coisa da pessoa, uma bolsa, alguma coisa da pessoa, mas eu não comprei, não foi eu que dei, isso não é problema meu. Deixa a pessoa usar a bolsa, deixa a pessoa usar o brinco, deixa a pessoa usar. Eu estou falando aqui de críticas, não estou falando daquela questão da sensualidade que nós ensinamos aqui, amém? Que aí você já não pode distorcer, a gente não pode mudar quando nós ensinamos a questão da prudência da mulher no vestir. Não é isso, isso é um ensino. Isso é um ensino, amém? Então ele fala aqui sobre isso, sobre disciplina, sobre julgamentos. E aí em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e toda a maledicência. Diga, eu já deixei. Toda a malícia, todo o engano e fingimento e inveja e maledicência. Eu deixei. Amém? Isso ficou para trás, não faz parte dos nobres do Senhor. Amém? Os nobres do Senhor, os filhos de Deus que representam o Senhor na terra, não faz parte, você não faz parte disso. Amém? Irmãos, é interessante algumas verdades que tem na Bíblia, que nós não gostamos muito de falar e nem de ouvir. Capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo dá um ensinamento interessante. Veja bem, você pode abrir a Bíblia e acompanhar comigo. Diz assim, olha só. Paulo, ele sabia das coisas que aconteciam na igreja. Às vezes o pastor é o último a saber, mas Paulo, ele sabia. Diz assim, ó, geralmente se ouve, né? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, aqui orgulhosos. Ele estava falando para a igreja, olha, a igreja está orgulhosa, só que no pecado de você, no meio de vocês tem imoralidade. Tem pessoas que estão praticando sexo ilícito. Olha, Paulo estava falando para a igreja. Para a igreja. Aí ele diz assim, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ele diz assim, olha, vocês estão sabendo que tem um impuro, um imoral,
e vocês nem estão, e continua no meio de vocês, participando de tudo, da comunhão. Olha o que ele está falando. E vocês não se entristecem, porque essa pessoa está no meio. Olha o que a palavra fala. Nós estamos falando de coisas sérias, amém, irmãos? As coisas de Deus são sérias, amém? E nós precisamos ser ensinados sobre essas coisas, para não andarmos como os gentios, como o povo do mundo anda. E ele diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito. Olha o que o pastor diz aqui, né? Para a igreja. Eu já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Isso é forte, não é, irmãos? Isso é para a gente não passar a mão na cabeça de ninguém que está maculando a noiva, o corpo de Cristo. Porque aí ele diz assim, olha, porque essa pessoa vai ser entregue a Satanás e a carne dela vai ser destruída, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha aí. Aí ele diz, irmãos, versículo 9: já por carta vos tenho escrito. Paulo estava dizendo, eu já escrevi, e estou falando novamente. Não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Ele está falando, olha, no mundo, você está no trabalho, tem um devasso. Você não vai poder sair do mundo. Olha o que ele está falando. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, olha aí, ó, diz que é irmão, né? Está na igreja, participa da ceia, está trabalhando, da paz do Senhor. Aí ele diz, aquele que dizendo-se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente. Então, o Senhor está falando aqui, não ande com fofoqueiro, com murmurador. É forte, não é, irmãos, isso daqui? Mas é a palavra de Deus e é tremendo para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando a gente anda com pessoas assim, a tendência nossa é nos tornarmos iguais, ou entrarmos no mesmo pecado da pessoa. A pessoa está murmurando e a gente murmura junto. Então a palavra de Deus é tremenda, porque ele diz assim, ó, o que for maldizente, beberrão, nessa classe que entra o glutão, e o roubador, com o tal, nem ainda comais. Se ele te chamar para ir na casa dele, para você almoçar com ele, participar de um churrasco, a Bíblia diz para você não comer. Irmãos, é muito forte a palavra. Mas essa palavra é o que o Senhor deseja para a sua noiva. Amém? Eu não consigo ouvir. Glória a Deus, aleluia. Mas é porque, irmãos, às vezes nós lemos algumas coisas e nós passamos por cima e não queremos entender, porque não nos convém. Ah, não, eu vou na casa do irmão, ele faz um almoço maravilhoso, fala mal da vida de todo mundo, mas eu vou comer, eu não falo mesmo. Diga, está escrito. Diga para quem está do seu lado, não me olha com essa cara, porque está escrito. E a vontade de Deus para a nossa vida, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor nos chamou para sermos separados, para andarmos na luz. Eu gosto dessas coisas.
Eu gosto dessas coisas. Para mim, eu acho isso aqui tremendo para a vida do crente, da igreja. Porque imagina, se o Senhor permite essas coisas, o que seria da igreja? Porque o ser humano, a tendência da carne, irmãos, é sempre pecar. Nós não queremos nos disciplinar na questão do falar, do criticar, de falar mal da vida dos outros. Não é verdade isso? Isso é uma coisa difícil na vida das pessoas. Tem pessoas que não, que são pessoas que realmente elas não se permitem de forma nenhuma falar mal de ninguém, nem ouvir. Porque Jezabel, ela só age quando ela encontra um lugar para hospedar. O pecado de Jezabel está associado com o hospedeiro. Ela age, mas tem alguém ali para receber. Amém? Então, queridos, o terceiro ponto que Paulo traz e trata aqui com a igreja foi esse ponto, e ele é muito importante. Nós não podemos passar por cima disso aqui. Aí ele diz: olha, você confessa. Quem se arrepende, confessa, alcança misericórdia, é sarado, é tratado, é curado e vai fluir em Deus. Você vai ser mais abençoado, eu vou ser mais abençoada à medida que eu considero isso daqui como algo bom para a minha vida. Então, só tenho a ganhar, porque a cada dia eu estarei agradando mais o coração do meu Pai. A cada dia os meus louvores chegarão na presença do Senhor como aroma suave. Aleluia. Então, queridos, precisamos discernir o corpo. O meu pecado, ele atinge o corpo, a noiva. Amém? Então, nós reconhecemos que o Senhor está presente. O que Paulo queria era que aquela igreja reconhecesse que na celebração da ceia, Jesus estava ali. Amém? Porque ele disse: quando se acham 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente. Então, para finalizar o ensino de Paulo sobre a ceia do Senhor, ele mostra então quais são as consequências de quem não considera o que ele ensinou e desobedece. Então ele diz assim, versículos 29 e 32: porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, porque não discerne o corpo de Cristo. Aí a consequência é alguns fracos, alguns doentes e muitos que dormem. Amém? Então as pessoas se tornam fracas. E quando uma pessoa está fraca, ela é atingida por Satanás. Eu quero ler um versículo aqui que eu li hoje, Deuteronômio 25, na classe de louvor e adoração. Porque, irmãos, o diabo, ele quer pegar alguém que está fraco. E ele diz assim, olha, e tem alguns que estão fracos e alguns que dormem. Pessoas morrem por isso. Morrem antes do tempo. Então, ele diz aqui, olha só, Deuteronômio 25, eu vou ler mais esse versículo aqui, para que a gente possa, então, participar da ceia do Senhor, amém? Versículo 17, Deuteronômio 25. Acompanhe comigo aqui. Ele diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda, todos os fracos que iam após ti. Estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Aquele povo estava ali saindo do Egito, e o inimigo ficou observando, ele fica observando. E aqui a Bíblia diz, irmãos, que o inimigo atingiu aqueles que estavam fracos, por trás. Aqueles que ele diz aqui, que estavam cansados e afadigados. Portanto, eu quero te dizer, não leve a sua vida cristã em fraqueza,
em fadiga, você tem o Espírito Santo de Deus que te ajuda nas suas fraquezas. Não fique por trás. O povo está andando, o povo estava andando, estava lá na frente, e os fracos estavam se arrastando. E o inimigo alcançou aqueles que estavam lá. Irmãos, vamos ficar juntos. A nossa vitória está em nossa unidade. Foi isso que Paulo quis mostrar para a igreja. Vocês estão reunidos, mas desunidos. Não fiquem assim. Alguns estão fracos porque não discernem o corpo de Cristo. Não fique assim. Discerna o corpo de Cristo. Se fortaleça na ceia. Ande animado. Hoje eu ouvi um testemunho da irmã que disse que uma pessoa entrou em contato com ela, falou assim, 3 horas da tarde, entrou em contato, não é aqui de Brasília, dizendo, olha, eu estou muito animada, porque daqui a pouco vai começar o culto da CMA, e eu assisto pela internet, e eu sou muito abençoada. Uma pessoa que não é da igreja, que está em outro estado, que vê por uma telinha, está motivada por participar das coisas de Deus. E nós, irmãos, que estamos aqui ao vivo e a cores, dentro do mover do óleo, não podemos deixar que o desânimo, que a fraqueza tome conta de nossas vidas. Porque nós temos o Espírito Santo. Não existe causa que Deus não resolva. Ele vai entrar na sua causa. Ele tem uma palavra para a sua vida. O teu inimigo já está nocauteado. Você vai subir no pódio para pegar o seu cinto. Aleluia! 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 É isso que Deus deseja que nós entendamos, queridos. Ele deseja que nós entendamos essas coisas. E elas só podem acontecer quando nós acreditamos. Quando nós acreditamos. Junte-se com pessoas que estão motivadas, fortes. Não ouça maledicência, murmuração. É tempo novo de Deus para a minha vida e para a sua vida. É tempo novo de Deus. Nós estamos nos preparando para a eternidade. O que nós estamos fazendo aqui vai refletir lá. A palavra que nós estamos falando, irmãos, eu ando pensando nessas coisas todos os dias, e cada vez que eu subo aqui nesse altar, eu subo mais temente, que eu falo, meu Deus, eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou falar coisas para o teu povo, e um dia eu vou prestar contas, e eu preciso trazer aquilo que está no teu coração, ensinos que edifiquem o povo, e que faça com que o povo se santifique cada vez mais, e queira te agradar. Tem dia que eu choro, eu falo, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Então eu preciso vigiar, você precisa vigiar, porque nós estamos andando para a eternidade. Glória! Aleluia! Vamos ficar de pé, queridos.